Senhor presidente, senhores deputados, votar e aprovar essa PEC é pedir para o crime organizado disputar cadeiras e vencer eleições aqui dentro do Congresso Nacional para se safar das suas investigações. Durante o período, na Constituição de 88, quando o texto que querem aprovar agora estava em vigor, nenhuma investigação contra parlamentar foi autorizada. Nem em caso de homicídio, como houve, nem em caso de corrupção, como houve, nem em caso de tráfico, como houve. Mais de 300 pedidos de investigação foram feitos quando havia essa redação na Constituição de 88 para o Congresso precisar permitir investigação e nenhum deles pôde ser processado criminalmente. É pedir para a gente do PCC, do Comando Vermelho, disputar a eleição para ter mandato de deputado federal e depois no voto secreto dessa casa, o sujeito sequer poder responder criminalmente pelos seus atos. E veja, há várias e várias medidas que nós podemos tomar para brecar abusos do Supremo Tribunal Federal. Nenhuma delas está nesse texto. Esse texto não traz uma palavra sobre imunidade material. Deputado hoje é processado e preso por coisas que diz na tribuna, por palavra, por opinião e por voto. Esse texto não trata em absolutamente nada dessa matéria. E teve relatório anterior que tratava. Relatório anterior deixava claro, por que o deputado fala, por que o deputado vota, por que o deputado opina, só pode ser responsabilizado pelo Conselho de Ética nessa casa. Esse texto eu votava. Esse texto eu votava. Agora, voto secreto para permitir processo criminal contra deputado, aí eu não voto. Porque isso não é reagir a abusos do Supremo Tribunal Federal. Isso é criar um abuso do próprio parlamento para blindar a corrupção. Eu sei que tem muitos parlamentares aqui, como discursaram agora, que vão votar essa matéria em reação ao Supremo. Mas eu questiono a esses parlamentares. Os senhores realmente acreditam que a maioria esmagadora deste parlamento, que os 324 votos que nós vimos no painel, são de deputados preocupados com o abuso do Supremo? Obviamente que não é. Obviamente tem uma agenda que eu nem posso chamar de agenda oculta, porque ela é escancarada, de blindagem de esquema de desvio de corrupção, de desvio de dinheiro público. Nós poderíamos acabar com o foro privilegiado para o Supremo Tribunal Federal não julgar mais parlamentares. Nós poderíamos adotar o modelo europeu e tirar o Supremo do Judiciário, que é o que eu defendo. O Supremo não tem que julgar caso concreto, tem que julgar lei em abstrato. Nós poderíamos acabar com decisão monocrática. Tudo isso limitaria abuso do Supremo e nada disso está sendo votado. O que está sendo votado é a diferença entre o remédio e o veneno, que é a dose. Os senhores estão pesando a mão nesse texto a ponto de proteger criminoso, faccionado, homicida, traficante, qualquer crime. Não há limitação de crime com relação ao mandato, não há limitação nenhuma nesse texto. E é voto secreto ainda. Vem um deputado criminoso, a Procuradoria-Geral da República abre um processo contra ele, e aí todo mundo que quer proteger esse criminoso pode votar para ele ficar solto e não responder processo, sem sequer falar para o seu eleitor qual que foi o seu voto. Gente, se um parlamentar, nessa casa, quer defender um sujeito preso por corrupção, preso por homicídio, preso por tráfico, o mínimo que esse parlamentar tem que fazer é votar abertamente. O voto secreto, veja, eu não tenho problema nenhum de votar contra a prisão de parlamentar que está sendo preso abusivamente. O Daniel Silveira defendeu a minha cassação. O Daniel Silveira fez vários vídeos me xingando. Mas eu, por correção, votei contra a prisão dele porque considerei que era ilegal. Eu não tenho problema de abrir o meu voto quando eu acho que a prisão é ilegal, que ela é injusta. Por que o medo? Qual que é o receio? Qual que é a agenda oculta de querer esconder o voto do deputado quando ele está analisando a prisão de um colega ou um processo criminal contra um colega? Qual que é o receio? O receio não é do Supremo. O receio é do eleitor, que vai ver a falta de vergonha na cara e não vai querer reeleger o sujeito. Daí o meu voto contra, presidente. E ao defender a aprovação da PEC da blindagem, o deputado bolsonarista Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, alegou que o STF tem se comportado como agente político. Vamos acompanhar essa alegação. Senhor presidente, PEC da blindagem, né? Sim, queremos ser blindados mesmo. De um STF que age como agente político contra membros dessa casa, abrindo inquéritos, fazendo busca e apreensão por palavras. Agora, sabe por que eles não querem essa blindagem? Porque eles já são blindados. Eles são blindados, podem xingar os seus opositores de nazistas, de fascistas, podem fazer fake news durante a época das eleições, eles podem fazer rachadinha. É claro que eles não vão defender, né, a PEC da blindagem, porque já são blindados agora. Estão com medo de quê? Quem cometer crime vai pagar, uai. É simples assim, a gente vota e a gente mostra que essa casa é contra criminoso. Agora, tem deputado aí que eu descobri, sabe o quê? Que votou contra a cassação da Flor de Lis, que era uma assassina. Pesquisem, mas vou dar uma dica. PSOL, Rio de Janeiro. Obrigado, presidente.
Aí tem até mensagens subliminares nessa alegação do Nicolas Ferreira. Fala alegação, não em relação à frase do STF como agente político, porque isso a gente aponta, mas em relação à justificativa que ele dá para votar sim, a justificativa que ele dá para defender aquele projeto de emenda, a proposta de emenda à Constituição, a PEC da blindagem, pela qual todo o seu partido votou. Então ele fala, porque a esquerda não é alvo de medidas do STF, o STF... Olha, o Marcel Van Hatten, como o Duda Teixeira lembrou, ele foi alvo de uma autorização de investigação a respeito de falas que proferiu sobre delegado, e nós repudiamos as falas. No entanto, criticamos, evidentemente, a investigação decorrente. Então tem coisas que estão na esfera moral, etc., que merecem eventualmente críticas, mas não processos criminais. Já que o deputado tem imunidade parlamentar, isso não quer dizer que a gente vai defender tudo aquilo que o parlamentar fala. Mas eu estou me referindo ao Marcel Van Hatten porque ele, mesmo tendo sido alvo de uma decisão assim do Flávio Dino, votou não a PEC da blindagem. Só para deixar claro, até para contraditar um pouco aí dessa alegação do Nicolas Ferreira. Porque o texto da PEC da blindagem, ele não está lá exclusivamente para blindar parlamentares em caso de abertura de investigação por ministro do STF contra algo que o parlamentar disse na tribuna da Câmara dos Deputados ou no plenário ou, no caso dos senadores, no Senado Federal. Não, o texto é muito mais amplo. O texto dá margem para a proteção da bandidagem, inclusive do crime organizado. Então esse tipo de alegação é insuficiente para justificar um voto sim num projeto como esse. Existem alternativas que precisam ser trabalhadas, existem iniciativas que precisam ser tomadas. Agora, Ricardo Kertzmann, essa ideia de que, porque houve um caso aqui, outro ali e tal, envolvendo o parlamentar, vamos proteger a bandidagem toda? Aí não dá, né? Olha, o Duda, já até pintou o primeiro candidatíssimo ao troféu Óleo de Peroba de sexta-feira, lá no meio-dia em Brasília. Porque a fala do Nicolas é de uma cara de pau, né? É de uma hipocrisia, porque nada orna com nada aqui. Porque uma coisa é o que você acabou de falar, você não pode cometer abusos do STF com mais abusos ainda legislativos. Se estão acontecendo esses abusos, que você combata na raiz. Você pode fazer um texto curto e específico, proibindo ou tentando mitigar o que está tendo de errado, e não fazendo algo de forma tão ampla assim, inclusive, Felipe, podendo proteger aquilo que ele acabou de condenar de forma velada a respeito da ex-deputada da Flor de Lis. Porque esse texto aí dá margem, inclusive, a proteger um assassino, um possível assassino parlamentar. Não tem a menor razoabilidade isso, e mais uma vez mostra que entre o discurso e a prática de muitos políticos há uma distância gigantesca. E demorou, para o Congresso tomar qualquer iniciativa em relação à Flor de Lis. Foi preciso toneladas de provas, pressões, etc. Foram meses. Duda Teixeira. E uma coisa que eu acho que deixa muito evidente isso que o Nicolas faz, de pegar ali o exemplo dos abusos do STF para justificar, então, uma medida muito mais ampla, né, que vai proteger não só em relação a questões de opinião, mas também de investigações criminais quaisquer. O Marcel Van Hatten, que eu usei aqui como exemplo, então, de uma pessoa que passou a ser investigada por coisas que ele falou lá no púlpito lá da Câmara dos Deputados, o Marcel Van Hatten votou contra a PEC da blindagem, né? Então ele não entrou aí nessa argumentação do Nicolas. E o Kim Kataguiri, da União Brasil de São Paulo, que votou contra a proposta, afirmou que o avanço do texto causa desesperança, como eu tinha até citado rapidamente no meu comentário de abertura. Vamos acompanhar o que disse o parlamentar em vídeo divulgado na terça-feira, 16. Olha só, foram 2 sessões. Foi terça-noite, ontem, e hoje à tarde. O Kim Kataguiri gravou esse vídeo ao término da sessão de ontem. Na verdade, ainda continuava a acontecer ali uma outra decisão, mas a essência já tinha sido aprovada dessa PEC da blindagem. Pode soltar. Olha, esse é um dia que dá vontade de desistir. Eu acabei de chegar da Câmara dos Deputados, a gente votou agora a PEC da blindagem, votei contra, o texto que estabelece o seguinte: é um deputado, um sujeito se elege deputado, ele mata uma pessoa, ele estupra uma pessoa, ele é um pedófilo, ele é um traficante, ele desvia dinheiro público. Para começar um processo contra essa pessoa, não estou nem falando de prender, estou falando para começar um processo, não estou nem falando de ter uma medida cautelar, não estou falando de busca e apreensão, não estou falando de apreensão de passaporte, estou falando para começar um processo criminal contra essa pessoa. Essa PEC determina que precisa ter uma votação secreta na Câmara dos Deputados, então você nem vai saber se seu deputado votou para prender ou para soltar vagabundo, para daí ele poder começar a responder o processo. E eu vejo gente, eu estou há 6 anos exercendo o mandato, eu vejo gente que estava participando de manifestação comigo, em defesa da Lava Jato, pelo impeachment da Dilma, contra o Petrolão, na defesa do combate à corrupção, votando a favor desse texto. É muito desesperador, né? Primeiro, você trabalha muito numa casa que é pouquíssimo produtiva e que dá pouquíssimo resultado. Quando sai coisa boa, é coisa pequena. Quando sai coisa ruim, é uma tragédia, né? É uma coisa que me lembra até que o Roberto Campos falava, né? Que quando a primeira vez que ele chegou no Congresso, ele pensou que estava lá para fazer o bem, né? Aí quando ele chegou lá, descobriu que estava lá para impedir o mal.
que não tinha como melhorar as coisas, só tinha como desacelerar o desastre, né? E é o mesmo sentimento que eu tenho agora. Olha tudo que a gente passou, o tanto que a gente lutou, tudo que a direita fez, o quanto ela se manifestou, o quanto denunciou escândalos de corrupção de esquerda, do PT, o tanto que a gente foi perseguido, foi atropelado por um sujeito do MST, tentaram me matar, a Dilma colocou o Cardoso para fazer dossiê contra mim com 19 anos de idade, e a gente denunciando corrupção, para basicamente a gente institucionalizar a bandidagem com uma PEC que permite, por exemplo, que alguém do PCC dispute a eleição e com o voto secreto dos seus colegas nunca tenha um processo criminal contra ele, sendo um faccionado. É de causar desesperança. E ver gente ainda aplaudindo isso. E ver deputado falando com orgulho que tá votando a favor disso. E com um eleitor que se diz de direita apoiando um negócio desse. Achando que tá certo eu blindar todo o centrão dos seus escândalos de corrupção com esse discurso vazio. É curioso que o Kim Kataguiri fez esse vídeo, publicou nas redes sociais, e enquanto a sessão ainda continuava, mesmo com a PEC da blindagem já aprovada. E quando continuou a sessão, você teve a derrubada da votação secreta. Ou seja, mudaria um pouco o teor desse vídeo. Esse vídeo, na verdade, ficaria pontualmente caduco, apesar de a sua essência continuar válida. Só que na tarde de hoje, eles conseguiram reestabelecer a votação secreta. E reestabelecer, portanto, toda a legitimidade do vídeo, inclusive em relação a esse fator do sigilo do voto parlamentar na hora de blindar qualquer pessoa sobre a qual pese aí uma decisão de abertura de processo criminal ou de prisão. Essa manobra para restabelecer o voto secreto na PEC da blindagem recebeu 314 votos favoráveis e 168 contrários nessa quarta. A emenda aglutinativa para incluir a votação secreta novamente no texto foi apresentada pelo relator da PEC, Cláudio Cajado, do PP da Bahia, com apoio de líderes de partidos como PL, PP, União Brasil, MDB, Avante, Podemos, além da Federação PSDB Cidadania.